podemos. Bom, então, dando continuidade agora à terceira jornada de Filosofia Oriental da USP, nós temos a segunda mesa de comunicações de segunda-feira, né, que é a mesa sobre filosofia indiana e filosofia da linguagem indiana. Nós vamos começar com o professor Adriano, que é professor de Língua e Literatura Latina da FEFELET, que vai falar sobre a refutação das teorias analíticas do sentido no Vakyapadya de Bhartrhari. Obrigado. Bom dia a todos. Antes de começar a minha fala, eu vou falar um pouco em inglês e depois retomo ao português. I'm going to speak a little bit in English because I want to thank my professor, Ashoka Kluchkar, who came from India, from Canada, but who was born in India. He came from Canada, from the University of British Columbia, to present a conference at the Jornada. And it's been 5 years that I don't see him personally, so I'm very happy that he came here, and he's here to hear me, unfortunately, in Portuguese. I wasn't prepared to give this brief presentation in English, and because of that, I thank him even more, because he's going to listen to a language, and then he will not be able to understand everything. And also, I like to warn you that Professor Kluchkar brought with him some copies of his book on Sanskrit, his Sanskrit manual, which is a wonderful book to study Sanskrit. It's the one I'm using with my students. And if there is anyone interested in that, you can give the names to me after the presentation, and we'll see about that. But I think there are enough copies for everyone who wants to have them. It's a book that was very well thought by Professor Kluchkar. It's very complete. It really takes you to a nice level of reading in Sanskrit. It has also a CD with the audio material, and it was completely done and published and everything by Professor Kluchkar and his wife. And so we have some of them here, and I hope you'll be interested in that. Having said that, I'll go back to Portuguese. Professor, excuse me. Eu tinha proposto essa fala sobre Bhartrhari, chamada, esse título que o Lucas mencionou, um pouco complicado, mas é evidente que quando nós propomos falas para apresentações muito breves, depois nós nos damos conta de que talvez elas não pudessem ser resolvidas senão em cerca de 300 páginas ou alguma coisa assim, né? Então, o que eu chamei de a refutação das teorias analíticas do sentido no Vakyapadya de Bhartrhari, na verdade, é uma missão impossível de se fazer em 20 minutos, e eu já usei quase 5, né? O que eu pretendo fazer, uma vez que não é possível passar por tudo isso, é fazer um breve relato do que é, na verdade, esse estudo. Quer dizer, essas comunicações breves, elas têm mais o objetivo de relatar algum estudo que está sendo feito do que propriamente fazer grandes proposições sobre o assunto. Para isso, eu fiz esse primeiro arquivo, né, que está projetado ali para vocês, com esse título geral: Estudo da Forma e do Sentido do Enunciado na Trikarni ou no Vakyapadya. Essa obra, que é do século V depois de Cristo, ela costuma ser referida pela tradição indiana com esses dois títulos, né? Trikarni, provavelmente o título original, Vakyapadya é o título que se popularizou no meio acadêmico. O segundo livro dessa obra, que tem 3 livros, ele trata basicamente de uma exposição enciclopédica de inúmeras teorias sobre a significação de várias escolas de pensamento indianas. E no meio dessa discussão, é bastante complicado encontrar lá, né, exatamente como as coisas se apresentam, mas no meio dessa discussão, Bhartrhari acaba discutindo a sua própria teoria nos processos de refutação e muitas vezes de positivamente apresentar as suas ideias. Então é esse o texto que eu tenho estudado desde o meu doutorado. Eu traduzi o primeiro livro dessa obra, que é uma espécie de suma do conhecimento tradicional, uma espécie de grande introdução. Está publicado pela editora Unesp, né, em 2014, e no meu pós-doutorado eu traduzi o segundo livro, que ainda está inédito, precisa de muito trabalho ainda para chegar a uma forma de publicação.
Eu fiz uma pequena divisão para fazer esse relato básico de quais são, na verdade, pelo menos as principais teorias do enunciado e do sentido do enunciado que são tratadas no texto. Porque o texto ele trata a questão do enunciado, que é esse termo que eu aponto aqui com a setinha, vakyam, né? Ele trata dessa questão sobre dois pontos de vista. Sobre um ponto de vista formal, quer dizer, uma forma linguística que sustente uma significação superior ao vocábulo, né? Mas também trata do que seria a natureza disso que é sustentado, né, pela forma linguística Vakya, ou seja, o que seria o Vakyartha, né, o sentido do enunciado. Esse é um trecho, né, do primeiro, na verdade, do verso número 2 do segundo livro, em que Bhartrhari está apresentando, ele acabou de enunciar cerca de 8 teorias sobre a forma do enunciado linguístico, do Vakyam. Então ele diz Vakyam Pratimatir Bhinna Bahudhanyaya Darshinam. Ele diz basicamente que acerca do enunciado, há Matir Bhinna, né, um grande número de diferentes pensamentos no âmbito dos pensadores em geral, que nós poderíamos traduzir em Nyaya Darshanam, Darshi como filósofo ou alguma coisa próximo disso. Então essas são as primeiras 8 definições que eu listo aqui embaixo, que ele vai tratar no texto dele. É claro que cada uma dessas definições pode remontar a uma diferente escola de pensamento ou a mais do que uma, né? Então eu fiz uma primeira divisão na letra A, né, Akhanda Pakshaha, que é uma tese chamada da indivisibilidade do enunciado, de Unsegmented Sentence View, uma tradução bem literal, né? E a segunda tese, na letra B, Khanda Pakshaha, é da divisibilidade do enunciado. Isso seria as duas macro teorias sobre a natureza do enunciado na tradição indiana. De um lado, e essa é a tese apoiada por Bhartrhari, ele propõe que o enunciado, quer dizer, aquilo que nós entenderíamos como uma frase ou alguma coisa nesse sentido, ele não tem partes que a sustentem. Na verdade, as partes são apenas um produto artificial de um processo analítico a posteriori, né? A experiência linguística, tal como ela se dá na mente humana, ela não suporta o entendimento das partes. Essa concepção, que é bastante complexa, no fundo ela acompanha uma concepção ontológica, aquilo que Bhartrhari entende pela realidade das coisas e dos objetos. A visão de Bhartrhari sobre a natureza da realidade é uma visão monista. Portanto, para sustentar uma teoria da linguagem a partir de um ideal monista de ontologia, é preciso necessariamente supor que qualquer ideia de partes ou de divisões da realidade seja um processo a posteriori, quer dizer, seja um processo de análise, mas não um processo da vivência do real, da experiência do real. Então, no fundo, podemos dizer, num resumo bem resumido, a teoria de Bhartrhari sobre o enunciado, ela acompanha a sua ontologia. Mas ela não só acompanha a sua ontologia, ela, de fato, se mescla com a ontologia e acaba sendo a própria ontologia, porque para Bhartrhari a ideia de enunciado é a própria ideia constituinte do real, quer dizer, aquilo de que é feito ou de que é feita a palavra é a mesma fonte daquilo que é feita a natureza da nossa consciência. Portanto, no nível mais profundo, digamos assim, da percepção do real, linguagem e consciência se juntam numa única forma, são compreendidas como uma única forma. Então esse seria assim o extrato, digamos assim, da discussão ontológica que sustenta essa visão. Para essa visão do chamado Akhanda Paksha, quer dizer, a tese da indivisibilidade do enunciado, o próprio Bhartrhari propõe 3 pontos de vista que estão enunciados nesses 1, 2 e 3, né? A primeira ideia, Jati Sanghata Varatini, seria uma ideia semelhante à ideia de um universal, quer dizer, a ideia de que existe na forma da frase existe algum tipo de agregado, mas o que é verdadeiramente a forma do enunciado é só o que, digamos assim, se descola desse agregado como uma noção universal. A segunda ideia, que é a mais caracteristicamente reconhecível como a ideia Bhartrhariana, é essa número 2, Ekona Vayava Shabdaha, literalmente significa
uma única forma linguística sem partes. O enunciado ele é uma única forma linguística sem divisões. Esse seria o enunciado propriamente, o que teoricamente mais expressa a noção bhartrahariana, e claro, explicá-lo é um dos problemas desse texto, né? A terceira concepção, Buddha noção Hritihi, seria uma noção, pensar o contexto, né, da forma do enunciado no seu formato interior, quer dizer, mental, como é que isso se manifesta no âmbito da consciência. O que significaria essa expressão seria uma espécie de contração, né, contração no âmbito do intelecto. Então essa seria uma maneira de falar da experiência da unidade, disso que parece diverso, né, e feito de partes, que é a frase ou o enunciado, mas cuja experiência, na verdade, é unitária. A segunda grande tese, o chamado Khanda Paksha, letra B, né, tese da divisibilidade do enunciado, ela se divide em várias definições que manifestam diferentes pontos de vista associados a diferentes escolas. Então, cada escola indiana, que na verdade nós conhecemos bem a partir, primeiramente, da obra de Bhartrhari, né, que é do século V, cada escola indiana, como por exemplo a Mimamsa, Nyaya, etc., Sankhya, vão apresentar algum tipo de ideia de linguagem que ele vai, de certa maneira, recuperar e botar em pratos limpos no texto dele. Então essas são as principais, não são todas, os conceitos que ele anuncia. Akyata Shabda, ou simplesmente Akyatam, depende de um problema de texto aí, seria a noção de que o enunciado ele está efetivo, ele já se completa pela palavra de ação que ele contém, ou seja, o que seria a forma verbal, no caso do sânscrito. Então o elemento de ação do enunciado, ele tem todas as, digamos assim, os tentáculos para unificar o sentido das outras partes. O segundo conceito, que é Kramaha, que seria a sequência ou a seriação das partes, propõe que, na verdade, você tem partes e o que produz o sentido no âmbito do enunciado é uma certa organização, uma seriação específica daquilo. Portanto, é uma teoria que aceita que se constitui sobre um âmbito divisível, né? Sanghataha seria a teoria que pensa no enunciado como uma espécie de agregado ou combinação de elementos. Portanto, ela teria algo além da própria, ou da mera sequência, ou da seriação, teria uma espécie de influência, né, de cada termo sobre o outro. Padamadhyam seria uma ideia bem interessante de que todo o sentido do enunciado já está no primeiro termo que o compõe. Então, a primeira palavra de um enunciado já conteria todo o sentido, né? Essa é uma tese que costuma ser associada com uma das escolas da Mimamsa, a escola de Prabhakara, e acho que não dará tempo de eu mostrar isso um pouco, mas podemos conversar em outro momento. É uma das teses importantes que Bhartrhari discute, porque ela no fundo, ela chega bem perto da tese dele, da tese da indivisibilidade, porque ela pensa que basicamente que as palavras sozinhas, né, elas já contêm em si mesmas todos os, digamos assim, os fios de conexão com os outros elementos. Então, uma só palavra, de certa maneira, ela pode ser a definição de um enunciado, porque todos os elementos relacionais do sentido, essa escola já considera que pertencem ao âmbito da palavra, ao âmbito do vocábulo unitário, individual, né? E essa última menção, o número 5, Pratak-sarvam Padam Sakam Sham, né, é a ideia de que a palavra, ela separadamente, ela contém o sentido. Portanto, ela é sempre independente do âmbito do enunciado. E existe um segundo, digamos assim, poder, uma segunda propriedade, que é o que se chama de akanksha, né, que é a ideia de uma expectativa que um termo tem sobre o outro. Mas isso não pertence ao âmbito individual da palavra, e sim apenas à prática verbal. Então, na verdade, são distinções muito refinadas, né, de problemas, e essa é uma espécie de lista das grandes teorias. Existe ainda nesse texto o tratamento de teorias que não estão na primeira lista, que eu chamei aí, brincando, de Sheshaha, esse B2, né, que seria assim, o resto. Sheshaha, né? E essas teorias, uma delas é a do autor do Vartika. O Vartika é uma obra, um comentário à gramática de Panini, né? Portanto, uma definição
essa número 1 do âmbito da gramática, que é o que eu chamei aí de Shastriya, né, uma definição, digamos assim, técnica, que serve ao uso, né, dos vocábulos no texto gramatical, e uma segunda definição que o comentador de Bhartrhari chama de Jaram Mimamsa Paksha, né, a teoria do Mimamsa antigo, que seria uma outra teoria laica para a apreensão e para a forma do significado. Além disso, existem, digamos assim, as definições básicas da noção de divisibilidade ou não divisibilidade do enunciado, formuladas a partir de algumas leituras de textos relativamente anteriores, não muito anteriores, e uma leitura interessante é a interpretação que eu coloco aqui, com base em 25859. Existe um texto chamado Rik Pratishakya, né, que é uma obra sobre a fonética, fonologia e a recitação do Rig Veda. E há um sutra nesse texto, que é o que está ali do lado, 2.1, Padat Prakriti Samhita, que é interpretado como uma das maneiras de entender que essa ideia do divisível e do não divisível já é um debate tradicional que precede as escolas linguísticas, né? Então, em geral, quando você vai definir os âmbitos mais gerais das duas vertentes, da vertente da divisibilidade ou da vertente da indivisibilidade, se recorre a uma interpretação desse sutra, que eu coloquei aqui apenas em sânscrito, né? Mas eu posso me referir ao que ela diz. Basicamente, ela diz que as palavras, numa delas, elas são aquilo em que se baseia, ou são a causa do conjunto. Nesse sentido, você teria a teoria que entende que as frases se baseiam em partes, que são vocábulos, ou seja, a causa do conjunto são as palavras, elas têm precedência na significação. A segunda teoria é aquela que diz que o conjunto tem por causa, né, o conjunto, na verdade, ele é a causa das palavras. Portanto, a primeira, digamos assim, experiência do significado é uma experiência unitária. E só um processo posterior é que, na verdade, se criam formas menores que o enunciado. O Bhartrhari vai discutir muito e entrar muito nesse aspecto de como se faz isso. Um dos argumentos, só para que vocês tenham noção, é a ideia de que as próprias tradições gramaticais, e ele reconhece algumas diferenças dentro da sua e reconhece outras, elas mesmas divergem na maneira de delimitar e analisar a estrutura das palavras. Por exemplo, uma tradição, de certa forma, tem um tipo de sufixação, para outra tradição, de certa forma linguística, tem um outro tipo de sufixação, para uma forma aquilo é um advérbio, para outra forma aquilo é um adjetivo, etc. e tal. Isso demonstra que a estrutura linguística não é algo fixo no âmbito da palavra, mas que o processo de fixar é um processo eminentemente científico. A proposição radical de Bhartrhari, com ela eu já tento concluir, não consigo nem ler todo esse arquivo. A proposição radical, né, que ele faz é que a nossa própria compreensão da linguagem fora da ciência, quer dizer, fora da descrição linguística, o próprio contato do ser humano comum com a palavra, ele é semelhante ao contato científico. Quer dizer, o nosso processo de armazenar uma tradição linguística mentalmente, ele se utiliza de procedimentos analíticos a posteriori da percepção. Só que eles são repetidos e reiterados tantas vezes ao longo de nossa vida, que nós temos a impressão, né, de que as partes constituídas, porque se tornam bastante estáveis, nós temos a impressão de que elas são a realidade do processo verbal, ao passo que a realidade é simplesmente a comunicação imediata e o sentido na forma unitária, que ele vai chamar de pratibha, né, uma palavra que pode ser traduzida por intuição verbal, né. Com isso eu já, como não vou conseguir mostrar para vocês o que eu queria, mas eu tentei, né, eu vou fechando, né. Nessa segunda parte do arquivo eu fiz algumas referências ao problema não da forma do enunciado, mas do sentido do enunciado. E poderei conversar com quem estiver interessado nesse trabalho. O meu trabalho agora está sendo de
tentar produzir uma indexação das teorias para o segundo livro, que é um processo bastante complicado. É tão complicado que o índice que existe, feito por um dos tradutores, tem 40 páginas. É maior do que o próprio texto, ou seja, não é índice, né? Você não pode ter um índice que é maior que o texto. O índice tem que ser um mapa. Então, ou seja, isso demonstra que é um processo que ainda não está muito bem estabilizado. É nisso que eu estou tentando trabalhar nesse momento. Eu agradeço a todos e espero que tenha sido minimamente claro. Obrigado. Muito obrigado, professor. Então, agora nós partimos para a apresentação do professor João Carlos Gonçalves, que é professor de Língua e Literatura Sânscrita da FEFELET e vai falar sobre unidade entre linguagem e mente, segundo o discurso filosófico do Shivaísmo da Caxemira. Obrigado. Olá, bom dia. Bom, essa comunicação, assim como a do professor Adriano, ela tem a intenção de apresentar um trabalho em andamento, uma pesquisa que tem data para começar, mas não tem necessariamente data para terminar, né? Dentro do que eu pesquiso em meio ao Shivaísmo da Caxemira, de uns tempos para cá, eu começo a fazer uma busca dos sentidos dados à linguagem dentro dessa tradição. Até o presente momento eu tratava mais da ontologia, das descrições que esse sistema fazia, principalmente a partir da obra conhecida como Shiva Sutra e do comentário Vimashini. Entre outras coisas, como esses textos eles são sempre autorreferentes no sentido de referir aos demais textos da tradição, quando você estuda um, você acaba sendo levado a estudar vários, né? Então, esse texto era o texto que me puxava para outros comentários também do Shiva Sutra. O mais importante é a Bhartika, de Bhaskara, e toda a obra que vem a seguir. Depois a gente pode enumerar mais algumas delas ao longo do que eu vou expor. Essa pesquisa de agora começa a tratar das questões relativas à linguagem, no sentido de buscar compreender a analogia que existe entre os princípios relativos ao universo e à linguagem e à consciência. Tem três coisas ali sendo descritas. Como se trata de uma teoria monista integral, ou seja, é um monismo no qual todos as consciências são entendidas como uma só consciência, e à parte a consciência, ou seja, fora da consciência não existe absolutamente nada. Então, nesse sentido, os objetos exteriores eles também são entendidos como frutos ou como manifestação do mesmo princípio do qual origina a consciência. Então, nós temos uma teoria interessante a respeito da linguagem aqui, e aí precisamos também entender qual é o conceito de linguagem que se sobrepõe à palavra linguagem que nós utilizamos, né? Uma vez que, quando estudamos linguagem, damos um certo recorte, e aí precisamos entender qual é o recorte e quais são as consequências disso. Aí eu passo a ler esse texto que eu preparei aqui para o nosso dia. Espero que eu consiga fazer uma apresentação no nosso tempo de 20 minutos. É uma tradição bastante complexa e talvez a gente deixe algumas coisas, citações, menções de onde que eu tirei essas ideias para um outro momento. Se vocês quiserem me perguntar depois, perguntem, mas eu vou pular essas partes, né? Então saibam que nem tudo que está aqui fui eu que pensei, tá? Apresento nessa comunicação algumas observações relativas a uma pesquisa em andamento sobre a presença do discurso metalinguístico no Shivaísmo da Caxemira. Por discurso metalinguístico, entendam-se as observações relativas à linguagem verbal de um modo amplo, predominantemente representada nessa escola de pensamento pela língua sânscrita. O que significa que falam de língua sânscrita, mas estão falando de linguagem, ou estão falando de língua. Nem sempre, quando os exemplos ou quando a referência é ao sânscrito, se está pensando a respeito do sânscrito especificamente, se está pensando num contexto geral de língua. Mas isso nem sempre é claro.
Nesse discurso metalinguístico estão contidos tanto as observações relativas ao plano fundamental da gramática, isto é, fonologia, morfologia, sintaxe, etc. Nesse sentido, não são textos de gramática, eles não estão preocupados em descrever essas categorias, mas se utilizam dessas categorias para descrever os objetos que eles têm, a cosmologia, Shivaíta e outros aspectos dessa escola de pensamento. E também há observações relativas aos planos de ordem cognitiva, os quais envolvem teorias relativas à percepção, aos objetos apreendidos e à constituição do sujeito que os apreende, as quais se relacionam com as complexas concepções de ordem cosmológica desenvolvidas nessa escola de pensamento. Como toda escola de pensamento indiana, há no Shivaísmo da Caxemira princípios filosóficos fundamentadores e, por isso, bem amplos, dos quais derivam seus demais conceitos e teorias. É uma espécie de núcleo epistemológico que orienta o pensamento contido nas várias camadas conceituais que se pode constatar nessa e, evidentemente, em outras escolas de pensamento que permeiam sua ontologia, as prescrições de ordem ética, os rituais e as práticas espirituais. Essas 4 itens eu estou sintetizando uma descrição comum dos textos chamados Tantras, em que eles devem falar de Yoga, Yajna, Charya e Vidya. São 4 termos que resumem a ideia, então, de uma filosofia, de uma ética, de uma ritualística e de práticas de interiorização, meditação ou yoga. Quando observamos a reflexão sobre a linguagem no Shivaísmo Cachemiri, esse princípio pode ser constatado de forma evidente. Há uma continuidade entre o modelo de pensamento monista aplicado às descrições do universo, aos rituais, às práticas meditativas e às prescrições éticas e o conteúdo das observações filosóficas relativas à linguagem. No entanto, falar de continuidade não implica necessariamente afirmar anterioridade ou influência, pois não se pode perder de vista o quanto as especulações acerca da linguagem sempre foram um aspecto central do pensamento filosófico indiano de maneira geral, e, por conseguinte, o quanto derivaram dessas especulações sobre a linguagem os modelos organizadores de outras esferas do saber. Então, no caso disso que eu estou observando especificamente, é muito difícil dizermos que a teoria sobre a linguagem ela é derivada da ontologia Cachemiri. Pode ser bem que a ontologia derive do modelo sobre a linguagem, né? Daí temos que fazer menção ao nosso filósofo amigo do professor Adriano, Bhartrhari, que é um filósofo lido pelos Cachemiris, né? Odiado pela primeira geração e depois ele é aceito pelas gerações posteriores, não sem passar por certas adaptações e modificações do seu pensamento. Sendo assim, é completamente previsível que determinadas conceptualizações relativas à linguagem tornem-se abstrações a serem aplicadas sobre outras categorias ontológicas, sendo muito difícil e insegura a tarefa de traçar as influências históricas que as várias áreas do pensamento tiveram umas sobre as outras. Ou seja, no estudo do pensamento filosófico indiano, convivemos com a ideia de que especulações relativas à linguagem, de suas muitas vertentes, tenham emprestado seus modelos conceituais às várias ontologias e, consequentemente, soteriologias das suas tradições filosóficas. Para não mencionar o fato das próprias escolas surgidas diretamente das reflexões linguísticas, como Mimamsa, e poderíamos entrar nesses detalhes todos. Feita essa introdução, seguimos apontando especificamente para o pensamento do Shivaísmo Cachemiri, e ao buscarmos as fórmulas abstratas que estruturam seu pensamento, a mais fundamental que pode ser encontrada é o monismo integral inclusivo. Aí a gente tem que olhar aqui, né? O que caracteriza essa tradição, entre outras coisas, é a ideia de um monismo integral inclusivo, e não só a ideia de um monismo no sentido de que uma unidade que inclui tudo, mas de que esse princípio inclui, inclusive, a noção de um eu. E isso é importante para essa tradição. A gente não pode pensar sem a noção de um eu, que vai ser explicitado nos seus textos com a palavra Purnahanta. Purnahanta é a ideia da condição de um eu pleno, a condição de um eu que existe e se sobressai, evidentemente, acima dos eus individuais, do aham comum, mas então, quando vocês pensarem nesse princípio unitário, não esqueçam de que isso é um traço dessa tradição. E aí nós temos esses princípios nessa tradição,
Existe um princípio unitário que abrange tudo que existe. Esse é o princípio primeiro. E isso é uma enumeração minha feita para esse propósito dessa comunicação. Ele não é um modo de descrever tradicional ou qualquer coisa assim. As categorias universais do percipiente, perceptível e percepção são redutíveis a esse princípio. Ou seja, nós podemos experimentar a ideia de perceptibilidade, sendo percipientes, fazendo o ato de percepção sobre objetos perceptíveis, e essas três categorias, que nós poderíamos reduzir a ideia do sujeito, objeto e relação, elas são redutíveis a esse princípio. O princípio universal é inerente a todos os múltiplos particulares, ou seja, não há nenhum particular no qual o uno não esteja. Simetricamente, todos os múltiplos particulares estão contidos no princípio uno universal. Daí vocês têm uma ideia de que esse uno ele não deixa de existir quando os particulares existem. Então não é um momento na história do cosmos onde havia um uno e ele deixou de existir para dar origem aos particulares. As duas instâncias existem continuamente no mesmo momento, se a gente puder pensar em tempo, mas o tempo é uma coisa a se pensar à parte. A passagem do universal ao particular, tema da ontologia, dá-se por um processo de emanação, srashti. Simetricamente, a passagem do particular para o universal, tema da soteriologia, dá-se por um processo de absorção, samavesha. O que vocês têm aí? Então, você tem um processo que é descrever como funcionam as coisas, como são as coisas, e um processo que é o processo do adepto, que é sair do estado de multiplicidade, sair do particular e ir para essa unidade. E nesse sentido ele vai fazer as práticas preceituadas por essa tradição. E aí então existe essa noção de absorção, samavesha, entre outras palavras. Ambos, emanação e absorção, são entendidos como realidades substanciais e processos cognitivos. E daí a gente tem uma ideia importante aqui. Não se trata apenas de um estado de consciência ou de uma percepção de si ou de alguma coisa. É um estado substancial, mas é acompanhado por um processo cognitivo. Em se tratando de uma escola de pensamento monista, onde tudo resulta numa unidade, é natural que nós tenhamos, às vezes, essa indagação. Mas isso é um processo de cognição ou isso é uma alteração substancial? É as duas coisas. No que diz respeito às relações que envolvem a linguagem, vocês vão ver em alguns textos, o texto que eu utilizo como exemplo é o texto do Shiva Sutra, mas ele é um exemplo entre milhões. Ali no segundo capítulo ele inicia com a afirmação de que Chittam Mantraha. Chittam Mantraha. O mantra, né, e a gente precisa entender o que é mantra nesse sentido, precisamos olhar bem nesse texto, é a mente. A mente, aqui a gente tem a palavra Chittam como uma palavra para a mente individual, para a mente do indivíduo, e não Chaitanyam, como é aquela mente que aparece no primeiro capítulo do Shiva Sutra. Então, nesse momento, você vê ali se desenvolverem ideias, né, e quem quiser ir para o texto, ou quem já foi vai se lembrar, as ideias que mostram essa unidade entre esse princípio cognitivo, chamado mente, esse princípio de consciência mais abrangente que se chama de Parameshvara, que é esse princípio que está enumerado aqui no item 1, e esse princípio exterior que nós chamamos de objetos perceptíveis. Todas essas coisas se fundamentam. E aí eu retomo as mesmas afirmações que fazem parte de um nível cosmológico que poderíamos capturar, se tivéssemos mais tempo, fazendo uma leitura acurada desse texto e de seus comentários. As mesmas afirmações vão para o nível da linguagem. A primeira delas existe um princípio unitário que abrange tudo o que existe. Isto é, o nível da linguagem chamado Pará, que é entendido como um quarto nível da linguagem. As categorias universais do percipiente, perceptível e percepção são redutíveis a esse princípio. Do universo unitário e transcendente de Pará decorre a noção de Matrika, a linguagem como substância fônica, conceitual e referencial. Então você tem uma noção de algo que de dois... Matrika não é outro nível, né? Você tem 4 níveis: Pará, Pashyanti, Madhyama, Vaikari. Matrika é o conceito do conjunto de fonemas, do conjunto de sons que a língua possui e que tem essas correspondências
do mundo da dualidade e multiplicidade. O princípio uno universal é inerente a todos os múltiplos particulares. E, simetricamente, todos os múltiplos particulares são contidos no princípio uno universal. Quer dizer, essa é a afirmação da primeira parte. Relendo do ponto de vista da linguagem, a unidade fônica, conceitual e referencial da matra K é o princípio que faz com que, concomitantemente, a unidade seja apreendida como unidade e vice-versa. 5. A passagem do universal ao particular, tema da ontologia, dá-se por um processo de emanação e, simetricamente, a passagem do particular para o universal, tema da soteriologia, dá-se por um processo de absorção. No âmbito das 4 esferas da linguagem, a saber, Para, Pashyanti, Madhyama, Vaikari, ao trânsito do sutil uno ao denso múltiplo, sob um processo de desdobramento. E ambos, emanação e absorção, são entendidos como realidades substanciais e processos cognitivos. Havendo unidade entre os âmbitos referencial, conceitual e fônico, as esferas substancial e cognitiva também estão subordinadas ao núcleo conceitual do monismo, havendo uma inerência entre as duas. Para finalizar, eu volto aqui para uma citação de um Tantra, um texto chamado Sarvajanotaram Tantra, que o Kshamaraja cita no seu comentário ao Shiva Sutra, em que ele diz: Pretan mantra pretan mantri nasiddhati kadachana jana mulam midam sarva manyata naiva siddhati. Havendo diferença entre o que profere e o mantra proferido, ele nunca se realiza. Isto tudo tem por base o conhecimento. De outra forma, ele nunca se realiza. Do que se fala aqui? Aqui ele está falando de um processo de práticas espirituais. Ele não está falando de um processo de descrição da linguagem. Mas é exatamente essa ideia que está presente no núcleo desses textos e dessas descrições que eu utilizei aqui para fazer essas afirmações. A todo momento vocês verão, então, essas categorias que falam do universo e que falam da linguagem, uma transitando sobre a outra e produzindo esses significados de homologias entre um monismo que tudo apreende. Sujeito que percebe, objetos apreensíveis e todo o processo de percepção. Obrigado. Muito obrigado, professor. Então, agora nós vamos para a apresentação do Bruno Garroch, que é doutorando da Faculdade de Direito da USP, e vai falar sobre o reconhecimento como método deontológico e soteriológico no e além do Shivaísmo da Kashmir. Bom dia a todos. Eu preparei a minha comunicação em textos também, no intuito de ser mais conciso, informativo e espero o mais claro possível. Eventuais dúvidas a gente conversa depois. Então, nessa pesquisa, eu estou pesquisando de que modo a epistemologia e a soteriologia do Shivaísmo da Kashmir poderiam contribuir para a teoria do direito e especificamente para o reconhecimento do outro, tendo implicações em garantia de direitos fundamentais e métodos alternativos dentro da criminologia. E eu tentarei explorar aqui essa conexão. À primeira vista, a maior preocupação indiana em contexto filosófico não parece ser com a moralidade, mas sim com a libertação, ou seja, parece ser uma preocupação mais soteriológica do que deontológica. E as diversas escolas de pensamento indianas não discutem futilmente sobre questões filosóficas. Elas discutem sim, normalmente, com o intuito de se estar no caminho do melhor método de libertação, o qual costuma se pretender efetivo e cabal. O mesmo ocorre no Shivaísmo da Kashmir, no qual se defende um não-dualismo integral, para Madhvaita. Não-dualismo é monismo, né? Estou traduzindo como não-dualismo. Nessa pesquisa, estou destacando o conceito de reconhecimento, Pratyabhinya, pois ele parece conduzir não somente a uma soteriologia, mas também a uma deontologia. Superando a noção de divisão estanque entre sujeito, objeto e meio de conhecimento, tal doutrina enxerga que o substrato do mundo é uma consciência universal autônoma, Svatantriya, uma vez que nada a influenciaria de fora, porque ela abrange tudo, desde as ações no microcosmo até grandiosos fenômenos no macrocosmo. O indivíduo é entendido como uma limitação dessa consciência universal, bastando tão somente compreendê-la para se libertar. Assim, o caminho de um iniciado nessa doutrina
é o da expansão de sua consciência contraída. E um método que perpassa, em maior ou menor grau, os vários métodos e práticas soteriológicas dessa escola seria o reconhecimento, por meio do qual o adepto se reconhece como essa consciência universal em suas várias formas de manifestação. Quanto mais se compreende esse substrato comum de todos os fenômenos, mais se aproxima desse maior entendimento sobre a realidade e, portanto, mais se aproximaria dessa consciência universal. Deste modo, a capacidade de enxergar o que não é diferente nas diferenças é estimulada, indo cada vez mais além dessas diferenças em direção a esse substrato comum que as compõe. No fim, idealmente, o adepto compreende que ele já é essa consciência universal não dual e, não se limitando mais a essa existência individual, compreendendo-se como todo o universo em constante pulsação, expanda de desdobramento, onmesha, e recolhimento, nimesha. E esse caminho, segundo o Shivaismo Kashmira, está aberto a todos que decidirem trilhar, independente de castas e gênero. O estudioso Mark Dixkovsky proferiu uma palestra intitulada O Código Moral em Trika, a partir do capítulo 4 da obra Tantra Aloka de Abhinavagupta. O termo Trika foi usado, nesse caso, como sinônimo de Shivaismo Kashmira. Segundo Dixkovsky, a noção de pureza, sob o ponto de vista hindu, é dizer o que alguém deve fazer e o que deve ser abandonado, baseando-se normalmente nas autoridades das escrituras. Especificamente no Shivaismo da Kashmira, age de determinada maneira não para ser um bom menino, seguidor de alguma norma, mas sim para expandir a sua consciência e ter uma relação mais firme com Shiva, no caso, essa consciência universal. Há uma passagem no Tantra Aloka, onde se lê, abraços, onde quer que a sua mente encontre satisfação, coloque-a ali, fecha aspas. Obviamente, isso poderia ter consequências das mais funestas, pois alguém poderia dizer que encontra satisfação no roubo, na mentira, na sedução desonesta, na fraude, no assassinato, na agressão, etc. Só que já na próxima linha dessa citação do Tantra Aloka, o autor dessa obra, o Abhinavagupta, já explica que essa satisfação deve ser uma real satisfação, digna de ser uma oferta ao divino infinito, essa consciência absoluta universal. Obviamente, isso também não resolve propriamente esse problema, pois ainda poderíamos indagar sobre quais seriam, então, as ações que passariam por esses critérios de padrão de dignidade a serem ofertados ao divino. Segundo Dixkovsky, quando alguém começa a raciocinar sobre o que deve ou não fazer, essa pessoa não deve fazer já se julgando impura, condicionada por hábitos ruins, e que somente depois de algumas limpezas e corretas ações, ela estará pura e dedicada a Deus, ou a trilhar o caminho justo e correto. Não se deve, pois, pensar, eu não devo fumar porque me causará câncer, eu não devo comer demais porque me engordará, eu não devo pensar coisas ruins sobre os outros porque isso me tornaria uma pessoa amarga, eu não devo fazer isso ou aquilo, fecha aspas. Segundo ele, a abordagem do Shivaismo do Kashmira é diferente. Um adepto, ao pensar em como deve agir, pondera se tal ação ou omissão o irá ajudar a desenvolver uma consciência maior e uma maior abertura para essa graça divina. Isso é interessante, pois exige do adepto um pensamento sobre a finalidade de sua ação, que deve ter em vista não a pureza ou impureza sobre algum critério de dogma ou regra válida em si, mas, para além disso, deve ter em vista a expansão de sua consciência. É, pois, um raciocínio teleológico, que não limita o motivo das ações em dogmas ou em finalidades menores de puro cumprimento de uma norma simplesmente por ser norma. Pensar em termos muito fechados sobre o correto ou errado, diz Dixkovsky, nos fecharia, nos distrairia e nos moveria para o mundo da dualidade, para a distorção de pensar que eu sou o indivíduo no meio de tantos outros indivíduos em um mundo onde tudo é diferente. Ou seja, isso não somente causaria uma ingenuidade sobre a existência de um conjunto de regras específicas ou visões que resolveriam o problema de como devemos agir mais facilmente, mas a busca desse caminho causaria ansiedades, frustrações dentro de um mundo tão diverso, onde todos estariam supostamente oferecendo essa solução milagrosa e fácil. Segundo ele, esse tipo de desespero e confusão ocorre quando as pessoas não aplicam uma razão firme e criteriosa, baseada nas escrituras, ou no que se aprende de professores, ou, mais importante do que tudo, em nossos próprios discernimentos pessoais e em nossos próprios sensos intuitivos sobre esse ser infinito. Dessa forma, ele diz que o código moral do Shivaismo da Kashmira estaria como que escrito na própria realidade. A realidade que é a verdadeira luz e consciência divina.
Isso carregaria em si a sabedoria, o Vimarsha, a consciência reflexiva, para que possamos fazer as escolhas corretas. Desse modo, ele é bem enfático em afirmar que tal moralidade é baseada em desenvolver consciência divina, crescendo-se e se sustentando a partir dela. Não se trata, pois, de uma lista de regras ou códigos estritos do que fazer ou não fazer. Essa afirmação é particularmente interessante porque ela poderia soar como uma grande falta de conteúdo, conferindo uma grande permissão de liberdade de ação para qualquer indivíduo. Todavia, ela é justamente o contrário disso, uma vez que exige muito conteúdo, ao oferecer um método de análise, de ação vigoroso, e não uma resposta pronta e fácil. Produzir uma lista de deveres é sempre produzir uma lista limitada de ações. E, além disso, é oferecer uma lista limitada de possibilidades de agir corretamente e da melhor forma possível, sendo um limite não somente para a ação, mas também para a consciência, a qual ficaria limitada e focada simplesmente nas ações, e não nas ações e nos fenômenos como uma possibilidade de desenvolvimento da consciência por meio das diversas manifestações existentes no dia a dia. Em uma lista fechada, pode-se ficar suscetível às várias exceções e ao afunilamento de diferentes possibilidades, se enxergar um fato, um fenômeno. Ou se faria uma lista concisa, registrando as diferentes perspectivas na análise de um fato, ou se faria uma lista com comentários e adendos tão extensos que, ao que parece, fugiria do escopo de tais filosofias indianas, as quais, como dito, não têm primordialmente o interesse, não parece ter primordialmente o interesse em desenvolver uma teoria sobre a moralidade e a justiça. De outro lado, se uma lista de preceitos não é oferecida, realmente se abrem as possibilidades de discussões sobre como devemos agir, pois não se existe propriamente uma certeza do que fazer ou não fazer. Porém, tal incerteza não deve ser encarada, de forma alguma, como uma autorização para certa leviandade. Muito pelo contrário, é um aumento de responsabilidade e exigência crítica. Pensadores mais ortodoxos comumente alegam que, se não existe o certo e o errado, o puro e o impuro, então tudo seria permitido e possível. Um caos. Esse é o mesmo erro cometido por algumas religiões contra agnósticos ou ateus. Se não há um absoluto em termos do que fazer, isso conferiria uma liberdade e relativismo moral absoluto. Porém, isso não é uma conclusão necessária. E segundo Shivaji Kashmira, temos que nos dispor a pensar e a refletir sobre a própria realidade. E é assim que parece ter sentido a frase que o código moral de Shivaji Kashmira estaria aqui como que escrito na própria realidade, impulsionando-nos a desenvolver a nossa consciência reflexiva, Vimarsha, para fazermos as escolhas corretas. E esse termo Vimarsha, estou traduzindo aqui como consciência reflexiva, denota o poder da consciência de perceber os fenômenos ocorrentes em si mesmo. Então ele produz dois aspectos. O aspecto interno, quando essa ação da consciência repousa em si mesmo, sem nenhum construto mental, ligado à consciência universal. E um aspecto externo, quando essa ação reflexiva é direcionada do sujeito para o objeto percebido, separadamente do eu, tornando a realidade acessível a um discurso representacional. Saúde. Assim, o processo da consciência universal e da individual é igual em relação à consciência reflexiva, com a diferença de que esta última é mais limitada, tendo em vista que a sua natureza ainda é limitada em relação à autocompreensão e à compreensão do mundo. Percebe que essa consciência reflexiva está conectada com o não-dualismo integral de Shivaísmo da Kashmira do seguinte modo. Em um nível microcosmo, a luz da consciência consiste em uma consciência reflexiva que separa os objetos entre si, bem como os eles do eu e o eu dos outros sujeitos. De outra parte, em um nível macrocosmo, a luz da consciência engloba tudo e todas as categorias dentro desse todo são compreendidas dentro deste desdobramento da consciência reflexiva. Dito isso, a gente pode pensar em três modos de aparecimento dessa consciência. O primeiro, Bheda, traduzido como diferença, que seria a consciência da separação entre objetos. Bedha, Bheda, os meios de conhecimento, servindo como uma ligação entre a unidade do sujeito e a diversidade dos objetos. E a Bheda, não diferença, a consciência da não diferença de todas as coisas percebidas como sujeito puro. A partir do que foi dito, esses movimentos da consciência propiciados pela expanda, vibração, que é um poder do Vimarsha, essa consciência reflexiva, podem ser compreendidos por dois movimentos. Um movimento vertical, um movimento descendente do absoluto para a sua manifestação e ascendente do recolhimento da diversidade para a unidade, e um movimento horizontal, um movimento da consciência indo
e saindo do objeto durante o ato da percepção. E, a meu ver, é justamente nesse ponto que começa a ficar mais inteligível passarmos de um plano epistemológico e soteriológico para o plano deontológico da moralidade. O plano da moralidade me parece estar mais presente especificamente nesse plano do Beda Aveda. O processo de expansão da consciência limitada, ainda no plano da diferença, consiste em estimular o Beda Aveda, a compreensão da não diferença no que se vê de forma diferente. Ou seja, o aspecto deve sair do nível microscópico da reflexão, da consciência reflexiva, no qual se separa os objetos entre si, os objetos do eu e o eu dos outros sujeitos. Isso implica em sair do nível no qual se reconhece simplesmente as diferentes cores e formas, os diferentes sons, os diferentes sabores, as diferentes texturas e os diferentes cheiros, mas também as diferentes cores de pele, os diferentes sons das línguas, as diferentes formas dos genitais, as diferentes castas, os diferentes comportamentos sexuais, etc. E entrar no nível de uma compreensão que busque a não diferença nessa diferença, enxergando, por exemplo, o humano além da cor, a comunicação além das línguas, o amor além dos genitais, o poder além das castas, a vontade de existir para além dos comportamentos, e etc. Segundo Shivaji do Kashmir, quanto mais a consciência é limitada, mais o indivíduo se afasta e se diferenciaria dos objetos e dos outros eus. O processo da expansão de consciência é, portanto, um esforço de se aproximar daquilo que normalmente é percebido como externo, encontrando as não diferenças com o próprio eu que as experiencia. Nesse ponto, podemos pausar para refletir quanto dessa preocupação com o outro realmente poderia existir na filosofia do Shivaji do Kashmir e quanto não passaria de uma má apropriação feita por mim. Para tanto, remeto à fala de Dikskovsky sobre a libertação dos outros, presente também no capítulo 4 do Tantra Aloka. A ideia dentro de uma família espiritual, Kula, é que todos devem atingir a iluminação juntos. Isso cria um grande senso de responsabilidade para os gurus e os seus iniciados. Quando se trabalha na própria iluminação, deve-se contribuir para a iluminação de todas as pessoas. Escolher o caminho tântrico, disse Tchaikovsky, é fazer a escolha de entrar na sabedoria dessa consciência universal e de ajudar os outros. E dizer se a consciência de uma pessoa está se elevando e expandindo, as de outros envolvidas também, pois isso estaria sendo compartilhado com todo mundo, uma vez que somos inevitavelmente receptáculos. Portanto, pensar nos outros, disse Tchaikovsky, seria muito natural, porque você sou eu e eu sou você. Por fim, vale a pena trazer uma anedota que ele narra sobre uma vez que ele estava sentado e ele notou um homem em sua frente, no meio de uma multidão. Ao começar a imaginar como era a vida diária desse homem, começou a ser preenchido por um sentimento de que o conhecia, enchendo-se de uma grande afeição. Desde então, passou a fazer disso um exercício. Diante de uma multidão, começava a olhar pessoas desconhecidas e a pensar como elas eram no seu dia a dia. Bem naturalmente e espontaneamente, começou a sentir afeição por essas pessoas. E ele relata que tudo isso vem a partir de um tipo de aumento de sensibilidade da existência, de um tipo de vazio por não estar mais tão autocentrado, ao se mudar o centro de foco, o centro e o foco da individualidade para a consciência universal. Esse vazio fundamental que é ser quem nós somos e o que faz de nós pessoas. Isso é particularmente importante, porque, nesse caso, ele está narrando um possível método, conforme mencionei, para se passar de um plano da individualidade mais isolado, focado em um eu limitado, para o plano da consciência universal. E tal método, como sugeri, é justamente um exercício da não diferença na diferença, Beda Aveda. Nesse caso, Dikskovsky passou a se identificar tanto com as atividades diárias do outro homem, que ele perde o foco em seu eu limitado e se expande nessa experiência, não mais tendo que se definir pelas diferenças que tem em relação a esse outro, mas sim vivenciando esse outro ao passar para o campo da não diferenciação. E vejo que não é necessariamente um tipo de compaixão que é narrado ou proposto, mas sim uma compreensão do outro por meio de uma consciência reflexiva de que esse outro sou eu. Nesse sentido, não há uma compaixão padrão, pois essa parece já sugerir certa dualidade entre um eu e um outro, o polo passivo da compaixão. O que há é algo além, ou ao menos diverso, da compaixão, sendo um exercício empático de não somente se colocar imaginativamente no lugar do outro, mas de experienciar o mundo como o outro. O intuito, a meu ver,
O intuito é, a meu ver, experienciar um modo de compreensão de mundo que abarcasse tanto essa compreensão de mundo individual do outro, quanto do próprio indivíduo, o qual iria se tornando, assim, cada vez mais expandido e como que cheio de indivíduos, os quais se tem a sensação de conhecer devido a essa abertura para a aproximação por meio da não diferença. Deste modo, para não estender muito além do limite, tentarei responder a pergunta que levantei há pouco. Sim, seria um óbvio anacronismo dizer que o Shivaji da Kashmira era feminista, ou defensor dos direitos homossexuais, ou de outras minorias qualquer, ou mesmo uma filosofia primordialmente preocupada com a moralidade e a convivência em um mundo compartilhado com o outro. Todavia, o que tentei defender é que não seria uma distorção utilizar alguns argumentos e formas de compreensão de mundo dessa escola de pensamento para defendermos um reconhecimento do outro, não somente em termos de normas legais, mas também em termos jurídicos mais amplos, como um reconhecimento do outro mais profundo. Ao nos identificarmos e nos abrirmos para experienciar o mundo como o outro o experiencia. E dessa forma, usar esse método para voltarmos cada vez mais preenchidos de um sentimento de afeição e mais expandidos do que começamos, a partir de nossa existência mais isolada e limitada em somente nosso eu. E deste modo, a partir dessa consciência mais expandida, conseguimos pensar e julgar melhor o outro em termos de justiça e moralidade. Então a pergunta, no fundo, é: o que acontece no caminho para a libertação? Obrigado. Muito obrigado, Bruno. Então, a gente pode abrir agora para uma rodada de perguntas. Se alguém quiser fazer algum comentário, uma questão. Só um comentário. Eu leio do Gênesis e aquilo que os senhores falaram me lembrou muito a ideia, porque essa questão também do trino que é uno, do uno que é trino, e também no Gênesis, principalmente se você pega a versão hebraica, primeiro fez-se o verbo, que para mim é uma alma feminina. Depois vem-se o substantivo, que é uma mente masculina. E aí a síntese, que é o corpo, que é feminino e masculino ao mesmo tempo. Então, eu acho que aqui também temos uma linguagem, temos verbo, temos substantivo e temos um enunciado. Talvez Cristo aqui no corpo como enunciado. E aí, para mim, bateu completamente. Eu fiquei feliz de ver que, de certa forma, a teoria ocidental e a oriental se tocam, né? Me lembrou isso, e o que o Gavroche estava falando me lembrou muito Freud também. Porque quando o Freud fala que a gente tem que se conhecer e tem que falar para se libertar, e aí, e não se julgar, ele também diz que essa moral que você falou, a moral da responsabilidade, ele fala na ideia do recalque, ele fala como recalque, como uma questão de amadurecimento psíquico, que ele é importante. E que a gente percebendo que aquilo que a gente age fere a sociedade, a gente tem que recalcar esse estilo. Então, a gente tem que viver plenamente, mas recalcar aquilo que fere o social. E aí me lembrou muito Freud. Se vocês me lembraram de Gênesis, ele me lembrou Freud. Bom, eu acho que de fato é possível, num plano bem generalista, fazer alguma aproximação. Com o Gênesis, eu diria para você que eu não aproximaria nem um pouco o Bhartrhari do Gênesis, mas talvez o Bhartrhari do primeiro evangelho, talvez sim, ou do evangelho de João. Eu acho que aí é possível pensar numa noção verbalista assim, da realidade, já como base de uma filosofia cristã posterior que de fato se manifestou. Acho que o caso do Gênesis é bem distinto, é uma visão mais concreta mesmo da relação da divindade com a palavra, né? Acho que são tradições muito distintas, mas é evidente que em algum plano da nossa consciência, essas coisas nós conseguimos produzir algum toque, né, de uma coisa com outra. E é isso que eu queria dizer, né? Mas assim, eu posso dizer para você, Bhartrhari é uma coisa, Gênesis é outra. Mas tem alguma coisa que a gente está lá, porque claro, né, lendo uma tradição tão distante quanto essa, você precisa calcar um pouco a sua realidade na nossa tradição, né? E acho que são alguns degraus possíveis de calcar, mas assim, é bom calcar para depois deixá-los um pouco de lado e virar
É a história da humanidade, a gente tem que sempre reinterpretar. Né? Exatamente. Mas essa relação da teoria linguística da escola dos dramáticos, seria a escola de seriam os Vyakarana Shastra, já foi associada por outros autores com questões de uma não tão direta teoria linguística do cristianismo, a partir de alguma leitura dos evangelhos. Essa associação já foi feita por alguns autores modernos, eles já produziram essa... então tá aí, pode-se ler, eu lembro até de um autor chamado Coward, que é o... Passo para você, ele chega a mencionar isso, ele tem um livro sobre Bhartrhari, ele faz algumas menções sobre essas possíveis analogias, digamos assim, são grandes analogias, né? Essa associação em algum momento já foi feita, já se pensou na questão do verbo, né? No início era o verbo, né? Com alguma coisa muito semelhante, como Bhartrhari diz, na verdade não tem início, mas simplesmente havia Shabda Brahman, né? O Brahman como palavra. Então são associações que tem dado o que falar em alguns momentos. Né? Obrigada. Não sei se mais alguém quer comentar. Já comentado. Então, só rapidamente, igualmente, semelhanças podem ser feitas, né? Esse especificamente do Freud não pensei, mas evidentemente está em jogo aí onde é que está o limite do indivíduo e a sociedade, de que uma doação de um interferiria num componente de outro. Mas especificamente, se você tem interesse em psicologia, eu uso bastante as ideias de Piaget para essa noção de formação de consciência, me facilita bastante para compreender, e o Winnicott na noção de objetos transicionais, se depois se interessar mais nessa área. Né? Passar para a Lilian, depois. Me deu vontade de falar, porque aí, lógico que ela suscitou a questão, no princípio era o verbo, né, que é a questão do Evangelho mesmo, né, o verbo era Deus, o verbo estava com Deus, enfim. O que acontece, e eu acredito que Bhartrhari, embora escreva num período remoto, que a gente não tem coisas ainda de um Vedanta monista, mas isso suscitou uma outra questão, porque atualmente, isso desde o século XIX, existe um diálogo entre o Vedanta, várias escolas do Vedanta indiano, e o cristianismo, claro. E até isso é chamado de Neo-Vedanta, não é? E no Neo-Vedanta, muitos swamis, isso eu consigo traçar até Swami Vivekananda do século XIX, fazem essa identificação entre essa palavra primordial, ou verbo, que é não é, antes da criação, com o Om, com o Pranava. E essa associação do Om já era do universo discursivo, assim, o Om como o som primordial, não é? que é também o ser supremo, isso já estava na literatura sânscrita, não é? Independente de cristianismo, nada disso. Né? Então eu queria perguntar para o Adriano se há considerações acerca do Om na obra de Bhartrhari, se ele dá um estatuto especial ao Pranava, ou associa a Brahman, ou se ele associa. Shabda. Ele associa, assim, eu não me lembro agora exatamente o verso, mas a sílaba Om, né, a Pranava, ela participa de todas as tradições indianas e cada uma faz um uso específico dela, mas Bhartrhari associa essa ideia ao Shabda Brahman como uma espécie de símbolo fônico dessa presença da linguagem no seu aspecto indiferenciado. Então, sim, ele abraça essa mesma tradição e faz o seu uso. Tem um verso especificamente que ele fala do Pranava no primeiro livro, agora eu não me lembro especificamente o número dele, mas depois eu vejo lá o número e te digo qual é. E no comentário dele mesmo sobre o verso ele explicita essa noção. É difícil dizer exatamente de que fonte o Upanishad que seria a fonte mais próxima dele, porque ele não faz nenhuma referência direta a textos upanishádicos. Direta ele não faz praticamente nenhuma, acho que só a Chandogya ele faz, que é importante nesse aspecto, que eu me lembro agora. Mas os textos mais propriamente ligados ao Om, como a Mandukya, etc., ele não parece fazer referência. Talvez ele não conhecesse, não fosse. Porque a Mandukya tem uma datação problemática, né? Então ele chega a fazer essa referência e a fonte upanishadica dele que mais me
me vem à mente seria a Chandogya, que tem também um discurso sobre o Om na sua condição de canção, na sua condição de sama, né, pela tradição dos recitadores cantores. Acho que é só isso que eu tenho agora para dizer sobre isso. Professor Adriano e os demais, além da solidão do gênese ou da tentativa de Hegel de justificar a emanação e absorção, se encontra alguma justificativa no Chakti? Eu acho que eu não entendi a pergunta, se você puder especificar um pouco. O porquê do tudo e não nada? Porquê da emanação e posterior absorção? O Gênesis diz que havia uma solidão, não é? Você diz uma questão da causalidade da criação e coisas desse tipo, né? Bom, no caso da ontologia de Bhartrhari, a noção que ele tem de causalidade é uma noção de que o absoluto, ou Brahman, né, esse conceito, ele contém em si todos os poderes de manifestação. Então, uma espécie de, digamos assim, poderíamos dizer que é uma espécie de mecanismo autofuncional, e o poder essencial desse mecanismo é o poder do tempo. Esse é o poder, digamos assim, mais necessário, né, de Brahman. Então é ele que dá conta, né, do que seria a manifestação, o que ele vai chamar de Srashti, ou criação, alguma coisa do gênero. Então é simplesmente reconhecer que a natureza unitária do tempo, o tempo pré-manifestação, mas na sua porção, digamos assim, latente, ele permanece como o poder essencial da unidade. Mas ele não propõe nenhuma causa de tipo antropomórfica ou alguma causa que poderia ser lida no âmbito de um psiquismo, né, de Deus, de ver uma solidão que ele queira recuperar. Então não tem nada parecido ou semelhante a isso, pelo menos que eu reconheço na ontologia Bhartrhariana. A solução dele é a solução da presença do tempo, que ele chama de Kala Shakti, o poder do tempo, como o poder essencial do Uno, o poder mais, digamos assim, que sobressai, né, nessa instância absoluta. Para mim, isso que você falou, é física quântica, assim, porque eles falam que o universo ele funciona em círculo imediato. Então, como se ele tivesse um ponto único, talvez o ponto do Om, que você falou, tivesse contido toda a essência do universo nele, e aí ele se expande em verbos, substantivo e tudo, e quando ele alcançar a total expansão, ele volta e reprime. E aí vai como coração, né? Tipo, não sei se... Acho que a questão na ontologia indiana, isso é repetido, é que não há um momento no tempo em que a expansão ocorreu. Não é como um Big Bang, que aconteceu e depois temos o universo expandido. Essa é uma questão que ela retoma uma presença da relação da consciência com a realidade. Então é um processo que acontece a cada instante, na verdade. Esse processo entre uno e manifesto, ele só existe porque o tempo nos promove essa noção de manifestação. Mas existe uma possibilidade de domar, digamos assim, a consciência, para que você verifique ao mesmo tempo o estado absorvido e o estado manifesto como realidades idênticas no fundo. Então não é uma questão física, realmente não é uma questão do âmbito de uma física planetária, de uma física quântica, é um outro aspecto, é a questão da natureza, da relação da consciência com o manifesto, né? A consciência tem o controle sobre o manifesto na visão de Bhartrhari, e essa consciência para ele é uma consciência verbal, caracterizada por ter a forma de linguagem. Então tudo que é linguístico é manifesto para ele, não precisa ser físico, basta ser linguístico. E essa linguagem ela pode ser percebida, mesmo no seu aspecto comum, como um universo unitário, que é a expressão do que seria o sentido do enunciado que nós vivenciamos a cada instante. Só que é preciso um treinamento específico, né, para ser capaz de compreender a pratibha, esse sentido do enunciado, sem analisá-la. Esse seria o problema a solucionar no âmbito ontológico. Dentro do pensamento do shivaísmo, absorve-se essa ideia de Shakti, que tem no pensamento do Bhartrhari, essa ideia então essa ideia do tempo é colocar não sequencial algo que é sequencial. A noção de Shakti ela é expandida também para a noção de 5 Shaktis. A primeira delas é chamada Ichha,
Shakti, a que vai trazer uma ideia de desejo. É uma espécie de um princípio afetivo pelo outro, pela alteridade, que é o princípio por onde se começa a estabelecer a relação de um e do outro. É possível entender de um ponto de vista antropomórfico, né? Mas não se trata disso. Então, nós tomamos a nossa situação humana individual como uma metáfora para compreender o que seria esse princípio, esses três princípios, então, que seriam Icha, Dhyana e Kriya Shakti. São três momentos em que vai haver, então, uma expansão de um ponto de vista do poder afetivo, um poder cognitivo e um poder ativo. Então, existem três instâncias, o que seria, então, do ponto de vista individual, o desejo, o saber e a ação. O fundamental nisso é a ideia de que não existe uma dualidade entre o que detém o poder e o seu poder, né? Na perspectiva monista, a Shakti não é distinta daquele que detém a Shakti. Então, o agente, ele não é distinto do seu poder, mas esse poder está nele. Ele está ali, inerente a ele, e isso é o que gera o princípio de alteridade. É como se fosse, seguindo essa ideia de uma mecânica natural da vibração, aí entra nesse princípio que o Garrote mencionou o tempo inteiro, esse princípio de prakasha, vimasha, é o princípio, então, de um certo princípio de consciência, que é o tempo inteiro metaforizado no Shivaísmo como a ideia de luz, uma certa luz de consciência, que ao perceber-se a si mesma, ela percebe uma alteridade. E aí ela começa, então, a produzir uma alteridade. E o princípio, então, é toda uma ideia de cognição reflexiva. Esse processo de expansão do uno ao múltiplo ocorre num momento em que essa consciência prakasha, ela se expande como vimarcha, ou seja, ela tem uma consciência de si. E isso gera um princípio de alteridade. E essa alteridade aí se desdobra pelo inexplicável mundo em que nós estamos. Eu tenho uma pergunta sobre a linguagem para vocês dois, que é a seguinte: se a linguagem ela serve para pensar uma filosofia monista, no caso dos dois monistas, a gente tem um problema, porque a linguagem é justamente o lugar da distinção, da variedade de palavras, né? Eu não entendi se vocês estão chamando de linguagem as palavras e os enunciados propriamente dito, ou se alguma coisa diferente que sirva para levar, que se sirva da diversidade para levar à unidade. Como é que é possível se usar da diversidade, então, das palavras, para falar aquilo que é uno? Não seria melhor calar do que falar? Talvez. Continuamos no não uno, calados ou não, né? No caso da ontologia bhartrahariana, que é adotada com algumas distinções no shivaísmo cachemirense, ele resolve essa situação porque o conceito dele de linguagem, o vach ou shabda, que são os termos que ele se utiliza, é um conceito muito mais amplo do que o conceito de linguagem, por exemplo, da linguística contemporânea. Então, para Bhartrahari, a linguagem ela não tem apenas dois planos que para nós são facilmente reconhecíveis, que seria o plano manifesto, quer dizer, o plano da linguagem articulada em forma de som, que é captada pelos ouvintes, né? E o plano mental, quer dizer, essa linguagem que nós utilizamos mentalmente, nos nossos sonhos e pensamentos e tudo isso, que poderia ser pensado já num aspecto menos manifesto da mesma linguagem. Ele pensa ainda num terceiro e possivelmente num quarto plano. Quer dizer, ele pensa no que seria a latência da linguagem manifesta, o que ele vai chamar de Pashyanti, a linguagem vidente. Então, para Bhartrahari, essa linguagem mental, ela ainda tem que, digamos assim, sofrer um nível de abstração e de unificação em que aquilo que é diverso no âmbito mental alcança uma posição de não diversidade ainda como forma de consciência. Essa consciência não diversa, ela possui a latência da manifestação, da diversidade. Existe uma passagem, que, se não me engano, está no verso 158 do primeiro livro do Vakya Padiyam, em que, no comentário de Bhartrahari, ele parece aventar ainda um quarto nível, ainda mais unitário, dessa latência da linguagem sob a forma de uma consciência pura, que ele chama de Parampashantyaha Rupa, seria assim, a forma suprema da linguagem vidente,
Quer dizer, que é aquela que, de certa maneira, se reabsorveu num núcleo unitário completo, e ela não tem mais nem como escapar, digamos assim, à manifestação. Então, a solução que ele dá para essa linguagem entre o manifesto e o manifesto é propor que existe uma relação de continuidade entre esses planos, o plano diferenciado e o plano indiferenciado de Shabda. Eu diria que é basicamente isso, quer dizer, ele amplia o conceito de linguagem e associa a nossa capacidade de percepção a uma forma linguística. Então ele vai propor que a consciência tem uma forma, poderíamos dizer assim, tem uma forma verbal, né? E nós só somos capazes de compreender a diversidade do mundo porque a nossa consciência verbal está como ele vai dizer, ela está iluminando essa realidade para nós. No momento em que nós não mais temos a compreensão da realidade, quer dizer que a consciência verbal, ela fugiu à nossa natureza. Então, para Marco Harari, qualquer dimensão do real, do manifesto ao imanifesto, é uma dimensão verbal. E essa é uma dificuldade conceitual do texto dele. Quer dizer, não existe dimensão do manifesto ao imanifesto que não seja verbal. Isso não seria compreendido, por exemplo, no âmbito de uma psicologia, onde você pode ter o não verbal, né? Você pode ter o inexpresso. Né? Para Harari, a inexpressão verbal é verbal. Ou seja, se a consciência funciona, se ela tem se a luz da consciência acende, é porque se reconhece uma natureza verbalizada para todos os aspectos da realidade, desde o expresso até o inexpresso. Seria um caminho semelhante a esse. Né? Então, só ele já tinha levantado, acho que só mais uma pergunta que senão... Não, eu só queria conectar só com um comentário sobre o que ele falou, só para entender, mas... bom. É só uma coisa, eu só queria entender, só fazer entender. Então quer dizer que talvez essa verbalidade fosse mais ou menos a cognição, uma espécie de cognição? A natureza da cognição é uma natureza verbal, ainda que no âmbito do que nós chamaríamos de uma não expressão linguística. A própria possibilidade de cognição é baseada, para Harari, numa forma linguística da consciência. Então, mesmo aquilo que nós não associaríamos ao âmbito da linguagem, na sua manifestação comum, das línguas naturais, por exemplo, para ele também é cognição linguística. Ele cita questões como, por exemplo, aquilo que faz os animais, por exemplo, as aves migratórias migrarem. Essa característica, digamos assim, da consciência das aves é uma característica verbal, ainda que não haja linguagem no nosso sentido lá. Então ele vai expandindo o sentido de linguagem para aquilo que ele vai chamar de iti kartaviyata. Tudo que se deve fazer, toda ação humana, tudo que reveste qualquer possibilidade de movimentação humana, desde o expresso ao inexpresso, é verbal, ainda que não linguisticamente, da língua natural humana verbal. Também. A comunicação estética entra também, o Shivaji da Kashmira, um autor importante, que é o Abhinava Gupta, além de filósofo, era teórico da poesia, ele também leva para os caminhos da significação estética esse mesmo problema. Só uma breve observação. Acrescenta essa ideia para a gente desconstruir a nossa noção de linguagem e entender do que se trata, de que essa questão do referente ser exterior ao conceito e ao plano fônico não ser sempre presente na ideia da linguagem que eles têm. Então você tem ali referente, plano fônico e conceito numa ideia integral. O referente ele não é exterior dentro do plano do Shivaísmo. Você às vezes vai discutir se os objetos do mundo natural eles têm alguma coisa que produzem os conceitos ou os que nós produzimos sobre eles. E se o plano fônico que nós produzimos na linguagem provém de lá ou não, ou seja, se o signo ele é arbitrário ou não na nossa linguística. Dentro de uma ideia de linguagem nesse plano, essa discussão ela está colocada de uma outra forma. Então você tem ali o referente, o objeto exterior, ele é emanação desse mesmo princípio do qual emana a cognição e do qual emana o plano fônico também. Então você tem ali uma mônada da qual essas três coisas eu não podia deixar de falar. Então, só mais uma breve pergunta e a gente encerra. Se vocês preferirem, eu compartilho a pergunta e a resposta fica para algum tempo. Eu consigo imaginar uma espécie de código que deriva dessa visão dentro do âmbito
por exemplo, de uma convivência de um grupo com um muçulmano. Mas eu não consigo imaginar isso se traduzindo depois em códigos que estão de uma sociedade diversificada a partir desse senso de unidade. Como seria possível isso? Acho que essa pergunta depende muito do que se entende por código, do que você está entendendo por comunidade também fechada, referente a uma pessoa que também não representa somente a autoridade, digamos, dessa pessoa, mas tem toda uma tradição ali envolvida. E do quanto isso, da relação, digamos, dessa comunidade com uma comunidade maior. Tem várias questões envolvidas, é uma pergunta bem complexa, a gente pode conversar melhor depois. Mas, respondendo um pouquinho, não tem como você viver no mundo fechado dentro de uma comunidade também. Até pode se tentar bastante isso, né? Mas de algum modo tem essa relação. E algo que me parece, a tradição do judaísmo no Caxemira, que a gente fala assim também, mas tem várias diversidades também, né? São várias correntes ali que estão transformando o tempo inteiro. Não se pretendia estar fechada num grupo específico em si. Então, essa noção, enfim, ela foi incorporada depois pelos brahmanes, influenciou bastante, né? Toda uma comunidade não se fechou em si e teve que adequar também a sua linguagem, a sua teoria para dialogar com isso. Então, não me parece que a ideia seja pensar num código fechado e simplesmente para si, porque isso me parece o que o Dixkov chama uma tentativa um pouco mais tradicional de pensar o que fazer em termos certos e errados dentro de uma determinada comunidade com um fim específico de libertação. Não me parece resumido somente a isso. Seria mais ou menos isso que eu teria para responder brevemente, para não estender. Bom, então a gente encerra aqui, agradeço mais uma vez aos membros da mesa e temos agora um breve intervalo de 15 minutos e voltamos com a próxima mesa. Obrigado.